graça e a paz do nosso Senhor e Salvador para todos vocês, amados e amadas de Cristo. Hoje é um dia muito especial para mim, pois sou ousado a lançar um primeiro vídeo de uma série de vários vídeos na internet. Até então sou desconhecido, completamente desconhecido na internet, no YouTube e nas redes sociais, certo? E não tenho pretensão nenhuma de ser conhecido, mas fui chamado exclusivamente por Deus, da parte de Deus, para executar uma obra, um mandamento exclusivo de Deus para aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que mais estão necessitadas de uma palavra de conforto, as pessoas que por alguma circunstância da sua vida se encontram em um estado de fragilidade. E eu não tinha pretensão nenhuma de criar canal, fazer palestras a respeito de nada. Eu queria simplesmente ser um membro, participar da igreja a qual eu sou membro, escutar todos os dias ou os dias de culto, chegar na igreja, sentar e ouvir, me alimentar da palavra de Deus e depois ir para casa alimentado, fortalecido e seguir minha vida. Isso era o meu intuito, até o dia em que o Senhor me inquietou para uma obra maior, até o dia que o Senhor usou vasos e falou para mim que tinha grande obra na minha vida, que o chamado que Ele tinha para mim, para minha vida, Ele ultrapassaria a minha rua, a minha cidade, o meu estado, talvez até o Brasil. Então, hoje está se cumprindo justamente essa mensagem para mim. Ao momento que eu lanço esse primeiro vídeo no canal, ele chegará ao alcance de muitos países. Eu creio que a palavra que o Senhor irá me inspirar para falar, esta palavra, ela servirá como um remédio para a tua alma, para curar a tua necessidade, a tua ferida que está te matando. O Senhor, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é rico em misericórdia e muitas vezes Ele não precisa de pessoas capacitadas para fazer sua obra, para executar o seu mandado, o seu chamado. Não, mas Ele simplesmente pega um incapacitado e capacita. Digo a vocês, por experiência própria e por estar hoje aqui nesta situação, pois não era muito de conversar publicamente, pois muita gente pode até chegar ao ponto de imaginar o mesmo que imaginei. Sentia muita vergonha, muitas pessoas ao mesmo tempo, aquela friezinha na barriga, aquele mau sentimento assim de nervosismo toma conta da gente. Eu era desse jeito, eu era tomado pelo nervosismo e errava as palavras, ficava nervoso e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas de algum tempo para cá, o Senhor tem me inquietado e tem falado da forma que eu falei para Moisés, capacitei Moisés, e quando Moisés pergunta o que eu vou falar, eu sou um homem de língua pesada, eu não sou bom com as palavras. O Senhor disse: eu sou o Senhor, o Senhor te enviou, não precisa de tu falar nada. Quem vai fazer, quem vai falar, quem vai agir sou eu. Eu só preciso do vaso, só preciso do canal. Você é o canal. Não se preocupe com nada, se preocupe somente em obedecer uma ordem direta. Amém. Entendo que hoje eu entendi realmente o chamado que Deus tem na minha vida. Há algumas coisas que estão se passando comigo e vejo poderosamente a mão de Deus na minha vida. Vejo que o agir de Deus, ele tem se tornado nítido na minha vida de uma forma tremenda. A minha vida, ela se tornou um cenário semelhante a um cenário de dia onde está
o dia é muito lindo, onde está um sol radiante e de repente se transforma, fecha-se o dia com nuvens escuras. A tempestade ela vem e vem pesada. Minha vida ela se tornou desta forma, representada por esse cenário. E posso lhe dizer que ainda estou por baixo desse cenário de nuvens escuras, de tempestade. E por que não alçar no outro cenário de um deserto? Isso mesmo, deserto. Palavra muito temida no meio dos cristãos. Os cristãos têm medo dessa palavra. Mas quero te acalmar e te dizer que o deserto não é para matar. De forma alguma. O deserto é para te engrandecer, te moldar, te estruturar, trazer entendimento, sabedoria, ensinamento e te dar fortaleza. Deserto é para ir. Então, vamos lá. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, certo? Dê um like, não para engrandecimento próprio, mas para que a plataforma priorize esse vídeo e lance para todos que tiver necessidade e que estiver precisando dessa palavra, receba as notificações, certo? Quanto mais número de visualizações, de like, a plataforma entende que é uma palavra boa, é um vídeo bom e ele lança como sugestão para outras pessoas que estão digitando algo e estão à procura de algo, o qual tem dentro da minha mensagem, do meu vídeo, tá bom? E vamos lá. O Senhor me deu uma palavra bem pertinente a respeito do povo de Israel quando o Senhor os tirou do Egito. É notório e conhecido por todos os servos de Deus, os cristãos, certo? Que o de Deus, ele passou centenas de anos sobre o jugo do Egito, do faraó. Isso nas escolas dominicais ensina. As crianças elas começam a ser instruídas a respeito desse trecho logo no início, quando começam a ir para as escolinhas. E é de conhecimento de todos a passagem do povo pelo Egito e a saída do Egito, certo? Mas vamos lá. O Senhor Deus diz em sua palavra, que o povo havia se afastado. E o povo ele não pedia de forma alguma para sair do Egito. O povo já estava tão acostumado com o jugo daquele faraó que o povo só pedia somente que Deus desse o alimento e lhe desse forças para uma nova jornada de trabalho que sucederia o próximo dia. Mas o povo nunca imaginava em sair daquela terra. Mas o Senhor havia planejado algo de mais importante para aquele povo. O Senhor havia planejado uma terra, um local para abençoar aquele povo, mesmo sem ser petição daqueles que estavam ali. Mas Deus ele queria o melhor. Então, Deus dá a ordenância a Moisés, certo? Para ir até Faraó. E nós já sabemos o que aconteceu. Então, vamos acelerar o processo. E o povo sai, certo? A palavra ministrada no meu coração, que o Senhor ministrou no meu coração para te falar neste dia, seja qual for a hora que você assistir esse vídeo, a palavra que o Senhor ministrou foi essa. Você saiu do jugo, você saiu da prisão, você saiu das garras de Satanás. O Senhor te livrou. Imediatamente você imagina que está mil maravilhas, porque o Senhor te tirou da escravidão. Mas aí vem algo inusitado, algo um pouco contraditório. O Senhor te tira da prisão, da posição de escravo, e você pensa que vai galgar um mar de maravilhas, e não é nada do que você pensou. Você saiu da prisão, foi liberto, e atravessa o mar, mas além do mar vem um deserto cruel. E não foi o diabo que te colocou nesse deserto, de maneira nenhuma. Não foi o diabo, não foi Satanás que te colocou nesse deserto.
e sim o próprio Deus colocou você no deserto. Mas quando nós entramos no deserto, a primeira impressão é que vai se acabar tudo. A primeira impressão é que não tem solução para a nossa causa, o nosso sofrimento, a angústia, as circunstâncias, elas são tão adversas que você se desespera. Não tem recursos plausíveis para você usar, para você se extrair daquela situação. Não, de forma alguma. Você está nitidamente sozinho, espiritualmente fragilizado e, por que não dizer, precisamente igual a um cego no meio de um tiroteio. É isso mesmo. E quando você se encontra no meio do deserto, a única coisa, a única possibilidade que você tem, que não resta mais nenhuma, é você cair nos pés do Senhor e pedir misericórdia. Porque até então você não tem ajuda de ninguém, não vai vir ninguém te ajudar. O deserto é lugar solitário, não haverá ajuda de absolutamente ninguém. Mas no deserto te acompanhará duas presenças que ela vem no início, no meio e no fim. E você vai estar com essas duas pessoas, com essas duas presenças constantemente no teu deserto. Quem são? Quem são, irmão Robson? Essa é a pergunta que vocês me fazem e eu te respondo. Deus e o diabo. Esses estará no seu deserto, no começo, no meio e no fim. Tenha certeza disso. Irmão, você está falando alguma coisa que você tem como provar na Bíblia? Tenho. Vários e vários exemplos dentro da Bíblia. Vou falar o mais conhecido. Jesus, ele foi levado ao deserto por quem? Por Deus. E quem foi que encontrou Jesus no deserto? Satanás. Jesus chamou Satanás no deserto? Deus mandou Satanás ir para o deserto? Não, Deus levou Jesus para o deserto. Mas Satanás, ele sempre entra no lugar que ele não é chamado. Ele não tem educação. Ele vem sem você precisar chamá-lo. É diferente de Deus. Deus diz, eis que estou à porta e bato, se abrir, entrarei e cearei contigo. Satanás não, ele vem e ele dá um pontapé na porta. Se você não estiver alicerçado na rocha que é Cristo, não estiver cheio da unção e do poder de Deus e coberto com as armaduras, Satanás ele dá um pontapé na porta e entra. E ele faz baderna. E no deserto, ele não vem para brincar de ser Satanás, ele não vem para brincar de ser amiguinho, não. Ele vem para te destruir. Ele não brinca de destruir, ele destrói. Ele destroça. Ele pede permissão a Deus para fazer coisas na tua vida que jamais você imaginaria que poderia acontecer com o ser humano. Isso é obra de Satanás. Ele é especialista nisso. Mas você está no deserto e você tem duas opções. Ou dar ouvido a Satanás ou dar ouvido a Deus. Das duas opções, eu escolho e aconselho você a dar ouvido a Deus. Por quê? Porque com Deus nós estamos protegidos, temos segurança. Deus ele nunca prometeu algo e não cumpriu, mas todas as suas promessas foram cumpridas. Deus é um bom pai e um bom pagador de promessas. E ainda te dá coisas que tu não pediu, tu nem imaginou em pedir, mas Ele te abençoa porque Ele sabe a tua necessidade. Então vamos lá. Eu quero que vocês meditem no livro de Êxodo, o capítulo 13 e o versículo 21, certo? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e de noite. Aí você já vê o trabalhar e a proteção de Deus, a proteção divina. O 22 diz assim: Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Maravilha, glória a Deus, aleluia. É maravilhoso isso.
Você está no deserto bravo, onde não existe nada. Só existe o calor, só existe a poeira, só existe a falta d'água, só existe as circunstâncias adversas. E em meio a todo esse cenário, existe a proteção de Deus sobre a tua vida. A coluna de fogo que se estendia durante a noite era proteção divina para a vida daqueles que se encontravam no deserto. Por quê? Porque trazia luz, afugentava os animais, afugentava os inimigos e trazia calor, porque o deserto durante o dia é quente e à noite é frio. Então trazia calor para aquecer o povo, para que o povo não adoecesse e para que o povo ficasse protegido. Havia uma proteção divina. E durante o dia o sol era escaldante, o calor era tremendo. Se você fosse passar o dia todinho andando, não existia sombras, não existia onde você emparar aquele sol. Então você praticamente, aquele povo, eles seriam cozinhados vivos. Imagine passar 40 anos num sol escaldante todos os dias. Aquele povo não suportaria. Mas aí Deus, com a sua proteção divina, Ele vai e envia uma nuvem, que durante o dia inteiro, aquela nuvem, ela servia como proteção do sol. Então, a palavra, a mensagem que eu te digo, que eu te passo neste dia, nesta noite, seja qual for a hora que você está vendo essa mensagem, escutando, a mensagem é que o Senhor, Ele manda uma nuvem. Ele não deixa os seus filhos de forma alguma morrer ao léu, à míngua no deserto. Você está passando por isso, mas isso não é para a tua morte, não é o teu fim. Não é o teu fim. Se você está olhando para a circunstância e tudo está levando você a crer que não vai conseguir ultrapassar esse deserto, procure essa nuvem, entre debaixo da nuvem. Quem está debaixo da nuvem não morre. A nuvem é a promessa, a nuvem é a proteção, a nuvem é algo de Deus na tua vida. Procure a nuvem, vá para baixo da nuvem, vá para baixo da proteção divina, proteção de Deus. Pare de olhar as circunstâncias, pare para olhar as adversidades, as coisas que acontecem no deserto. Deixe de olhar, visualizar miragens. Quando você encontrar a sombra da nuvem, a sombra do onipotente, você vai descansar, você vai olhar o seu deserto com outros olhos, com outra perspectiva, com outra visão. Aquela visão que você tinha no início, após atravessar o mar, a tempestade, talvez, as circunstâncias durante a travessia, aquelas circunstâncias ruins, elas não vão te fazer não vão surtir nenhum efeito na tua vida. Por quê? Porque você, debaixo da nuvem, você está amadurecendo, você está se enchendo de Deus, você está debaixo da promessa, você está aprendendo, o seu vaso está começando a transbordar. Deus, Ele está te forjando no deserto. Você, enquanto alguns estão morrendo por não acreditar na promessa, estão morrendo no deserto e ficando pelo caminho. Mas você não. Você está prosseguindo. Você está sendo protegida pela nuvem. Você está sendo protegido pela proteção divina. E você está prosseguindo. Você está indo adiante, e cada dia e cada noite é um aprendizado diferente, e você chega ao ponto de enxergar as caretas de Satanás na sua vida. Você chega ao ponto da sua visão, dos seus olhos abrir e se escancarar nitidamente o mundo espiritual o qual você está lutando, e você começa a observar e ver nitidamente as armadilhas que Satanás prepara para te destruir.
Mas para isso você tem que estar debaixo da nuvem. Você tem que estar caminhando debaixo da nuvem, debaixo da sombra da nuvem, debaixo da sombra do Onipotente, para que nada te atinja. O deserto tem poeira. Por que tem poeira? Porque a poeira vem para atingir os nossos olhos. E tudo é espiritual. Se atinge os teus olhos, atinge a tua visão e tu não enxerga. Fica mais fácil de um inimigo te atingir. No deserto há miragens. Em algum determinado momento de fraqueza e de fome, devido à fome vem a fraqueza, no deserto você pode vir a ficar fraco e ter visões e ficar alucinante, ter alucinações, visagens, mas isso é próprio de Satanás. Mas se você estiver debaixo da nuvem, as visões, as miragens, elas vêm, mas tu estás ligado, com teus olhos abertos no espiritual, no que Deus está te mostrando. E aquela careta de Satanás, aquela palhaçada, aquele circo que ele monta na tua frente, ele não surte efeito, porque tu estás firmado na rocha, tu estás debaixo da nuvem da proteção divina, de Deus. E por mais que Satanás sapateie na tua frente, ele não vai conseguir mais te atingir, porque o teu espiritual está em intimidade com Deus. Então, o teu deserto, ele não se prolonga mais, certo? 40 anos foi necessário para o povo entrar na terra. Ficaram muitos atrás, ficaram muitos para trás e morreram muitos. Por quê? Porque saiu debaixo da nuvem. Porque não quis permanecer embaixo da nuvem. Porque não quis crer no Deus que prometeu, que tirou do Egito. Então ficaram para trás. Muitos não chegaram ao final da promessa, não receberam a promessa. Alguns chegaram até a visualizar a vitória, a bênção, a terra prometida, mas não entraram. Por quê? Porque murmuraram, porque desobedeceram, não creram nas promessas de Deus e ficaram pelo meio do caminho. E quantos nós não vemos nesta caminhada ficando no meio do caminho? Não seja mais um a ficar no meio do caminho, mas prossiga. Continue debaixo da nuvem. Continue crendo no Deus Todo-Poderoso. O Deus que te tirou do lamaçal do pecado. Você foi alçado ao deserto porque você é escolhido, é escolhida. Não é qualquer um que chega aonde você chegou. O seu propósito, o propósito na tua vida é muito além do que você imaginaria, que você imaginava. O propósito na tua vida, ele vai além de fronteiras, porque Deus, ele já nos conhecia dentro do ventre da nossa mãe, antes que nós fôssemos formados. Ele já conhecia, ele já sabia, e tu viesse com a finalidade de atingir a tua perfeição e cumprir o desígnio que Deus quer na tua vida aqui nesta terra. Tem uma missão. Tu está no deserto não é somente, exclusivamente para sofrer, sim, para se encaixar e se encontrar onde você havia se perdido. Amém? Eu creio que em algum momento Deus, ele vai usar esta palavra para te instruir em alguma área da tua vida. Desde já, quero agradecer a todos e quero dizer a vocês que Deus, ele não faz nada por acaso. Ele tem sempre seus propósitos e ele tem sempre o melhor para nós. Tudo está debaixo de sua permissão. Não olhe para a adversidade, não olhe para os problemas e não olhe para as caretas de Satanás. Simplesmente creia. Creia que o Senhor Deus, ele vai cuidar de ti. Ele cuida de ti. Ele já está do início ao fim. Ele sempre vai cuidar. Que o Senhor Jesus te abençoe, que dê uma vida próspera, abençoada, cheia de graça e que as bênçãos do Consolador recaiam sobre a sua vida. E eu me despeço. Que a graça do Senhor Jesus te abençoe e te acompanhe. E até o próximo vídeo. Amém.